Vamos continuar a leitura do livro de Srila Acharya Maharaj, Orientação 1, volume 1. Estamos lendo a parte do livro que são várias aulas de Srila Acharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. Então, continuando aqui a leitura, o subtítulo agora que vamos ler dessa aula é Shri Guru, misericórdia à sua porta. Então, Srila Acharya Maharaj fala, Paranguru Maharaj, Srila Siddhartha Devi Goswami Maharaj, ele mencionou em seu livro, Shri Guru e Sua Graça, uma expressão muito bonita. Eu estou dando esse exemplo agora e, se você ler o livro, você poderá encontrar lá facilmente. Paranguru Maharaj disse, há um lótus florescendo muito bem em um lago e há muito calor vindo do sol, mas a flor de lótus ela floresce ainda mais naquele calor. O calor não pode causar nenhum dano à flor de lótus. Uma vez que você tire essa lótus do lago, do abrigo do solo e da água, e a mantenha em algum lugar do lado de fora, ela imediatamente, em 2 minutos mais ou menos, mudará de cor, murchará e secará. Então a flor de lótus, é o que Srila Acharya Maharaj fala, é muito sensível, né? Você tirou ela da água do solo, rapidamente ela muda de cor, ela murcha e morre. E então ela tem a nutrição do sol, mas ela tem a água que está alimentando ela. Assim, quando a lótus está sob o abrigo do solo e da água, o poderoso sol, ele não pode destruir ela. Mas, quando não está sob o abrigo da água e do solo, ela seca e imediatamente morre. Assim, Guru Maharaj, ele comparou o sol ao Senhor Supremo, Sri Krishna, o solo e a água ao Guru e a lótus a nós mesmos, os devotos. Quando nós estamos sob a proteção de Gurudeva, Krishna, ele não pode nos destruir, ele não pode nos quebrar, mas quando não estamos sob a proteção de Gurudeva, nós podemos ser destruídos a qualquer momento. Assim, é por isso que nós devemos nos abrigar no Guru genuíno. Aqui, no caso, ele está falando desse logo do mate que Srila Govinda Maharaj fez. Srila Govinda Maharaj, ele desenhou esse logo do mate em relação, depois de que ele pegou essa informação de Srila Siddhartha Maharaj. Então, nós somos a lótus, e Krishna está alimentando nós, como o solo alimenta a lótus. Mas, se não tiver o Guru, que é a água, a lótus murcha, a lótus morre. Então, nós temos que ter um Guru. Nós não temos como ter a nutrição de Deus sem um Guru para nos alimentar. É o Guru que vai explicar o que Deus quer que nós façamos. Continuando aqui, tem outro verso que diz assim, eu ofereço minhas reverências aos pés de lótus de Sri Guru, que é dito por todas as escrituras como sendo
o próprio Senhor Supremo. É considerado assim pelos santos, pelos sábios, mas também é o devoto amado do Senhor Supremo. Isso aqui está escrito no Sri Vastaka, por Shila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Nós acabamos de cantar isso daqui agora. Acabamos de cantar essa canção. Vishwanatha Chakravarti Thakura, ele escreveu isto. Saksadharitana quer dizer, Guru é o próprio Senhor. E ao mesmo tempo, Saksadhari Tena significa que Gurudeva é um associado próximo do Senhor Supremo, próximo de Radharani, ou Nityananda Prabhu. O que ele veio fazer, o que Gurudeva veio fazer? Krishna o enviou para nos resgatar, para nos levar para casa, mas nós não queremos isso, nós não queremos ir. Então, esse é o problema, né? Como diz aqui Srila Maharaj. Krishna mandou o Gurudeva para nos ajudar, para nos ensinar, mas nós não queremos o ensinamento dele. Nós não queremos ir de volta à casa. A nossa casa não é aqui, a nossa casa verdadeira não é o mundo material. Mas nós não queremos ir para o mundo transcendental. A maioria de nós, a maioria esmagadora de nós, quer continuar a desfrutar, quer continuar a ficar sem servir Deus. Somente pensando em nós mesmos. Não em Deus, não em servir Deus, mas somente em nós mesmos. Mahaprabhu, ele foi de casa em casa, de porta em porta, e ele disse a Nityananda Prabhu também, vá de porta em porta, mas Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele disse, não de porta em porta, vá de coração a coração. Jiva Jago, Chandra Bole, Kotanani Jayomaya Pisatira Koli. Quanto tempo você vai dormir? Acorde. Você perdeu o endereço e eu vim buscá-lo de volta. Mahaprabhu, ele foi de porta em porta e alguns abriram a porta, outros não abriram a porta. Prabhupada, ele foi de coração em coração e o coração de alguns, ele estava aberto e o coração de outros estava fechado. Aqueles que são almas afortunadas abrem as suas portas, abrem o seu coração para o Guru, para a informação, para a consciência de Krishna. Isso é chamado de Sukriti, é uma boa fortuna espiritual. Existe Gyata Sukriti e existe Agyata Sukriti. Sukriti é conhecido o Sukriti conhecido e o Sukriti desconhecido. Então, o Gyata Sukriti, você sabe que você está fazendo uma prática devocional, isso aí vai te dar fortuna espiritual. Gyata Sukriti. E a Gyata Sukriti é aquele que faz o serviço sem saber. Por exemplo, uma flor. A flor, quando ela é oferecida no altar para o Guru, ela está ganhando Sukriti sem saber. O leite da vaca e a vaca estão ganhando Sukriti sem saber. Quando o ser humano vai lá e coloca no altar. Ou, de repente, a pessoa faz um serviço para Deus sem ela saber. Ela, por exemplo, vem no templo e faz um serviço e fala, não vou cobrar nada. Não vou cobrar nada. Ela está fazendo serviço para Deus sem saber. Então, isso é a Gyata Sukriti. Mas ela está ganhando uma fortuna espiritual da mesma forma. Também é uma fortuna espiritual. Continuando aqui.
Nós temos esse corpo humano para que possamos servir ao Senhor Supremo. Às vezes, as pessoas elas vão para a Índia como turistas e se receberem alguma associação dos devotos, elas podem vir imediatamente aos pés de lótus do nosso Gurudeva. Você pode ver que este é a Gyata Sukriti. Sukriti, sem conhecer. As pessoas, elas obtêm boas associações por meio dessas boas associações. O seu coração se tornará puro. Bhakti Devi disse: eu não vou a um lugar sujo, eu sempre vou para um lugar limpo. Você pode perguntar, como purificar os nossos corações? Como limpar os nossos corações? A resposta é através da boa associação. Sadhu Sangha. Então veja só como é importante o que Srati Maharaj falou aqui. Bhakti Devi, ela só entra no coração de alguém que tem o coração limpo, puro. Se nós estamos com o coração sujo, Bhakti Devi não vai entrar em nós. E como que nós limpamos o coração? Com boa associação, Sadhu Sangha. O que é boa associação? Aquele que quer buscar Deus, aquele que pratica buscando Deus. Má associação é aquele que não quer saber de Deus, aquele que quebra regras, regulamentos, não faz nenhuma prática devocional diária das 9 principais. Tem que fazer todo dia pelo menos uma prática. Isso é uma boa associação para nós. Então, Bhakti Devi, ela vai entrar no seu coração, se você tiver com ele limpo, e a limpeza só acontece com boa associação e a prática devocional. Não há outra forma. Aí tem um verso aqui que diz assim: até mesmo um momento de associação pode lhe trazer benefícios supremos. Isso está no Chaitanya Charitamrita 2, 22, 54. As pessoas servem e servem por milhões e milhões de vidas, mas não obtêm a boa associação. Mas, uma vez que você obtém algum sukriti, alguma fortuna espiritual, você pode obter imediatamente esse tipo de misericórdia por meio do sukriti, por meio da fortuna espiritual. Sadhu Sangha, Shravana, Kirtana, você obterá o alívio. Então, pelo meio da boa associação, do sukriti, primeiro do sukriti, depois do Sadhu Sangha, e depois de Shravana, Kirtan, cantar e escutar sobre Deus, cantar e falar de Deus, você obterá um alívio dessa ilusão que nós temos aqui. Gurudeva, ele sempre disse, não é necessário esperar pela próxima vida. Nós não devemos aguardar a próxima vida. Alguns falam assim, essa vida aqui eu já faço bastante, deixa para a próxima, na próxima vai ser melhor, na próxima vida eu vou fazer mais. Não, Gurudeva falou, não, faça nessa vida. Você tem um corpo humano agora, nós temos um corpo humano agora, nós temos o Guru genuíno, nós temos tudo. Não espere para a próxima vida, não deixe para amanhã. Amanhã a gente não sabe, na próxima vida a gente não sabe se nós voltaremos no corpo humano. Nada é garantido. Quanto mais você servir, maior a chance de voltar no corpo humano para continuar o serviço. Mas não é garantido. A única garantia que nós temos é a rendição a Deus. Se nós nos rendermos a Deus, aí sim, nós temos tudo garantido. Continuando aqui a leitura.
Um outro verso aqui. Tendo alcançado este raro nascimento humano, atravessando o oceano da existência material, associando-se ao sadhus, Bhajaruremana, Deshila Govinda das Kaviraj Goswami. Isso aqui é o verso, né, do Bhajaruremana. Então o verso é do Labamana Vajanama Satsange Taraore Bhava Sindure. Então quer dizer isso que eu acabei de ler. Tendo alcançado este corpo e este nascimento, esse raro nascimento humano, atravessando o oceano da existência material, associando-se aos sadhus, isso aqui é o verso. É tão raro conseguir um corpo humano, mas, finalmente, você o conseguiu. Por que esperar pela próxima vida? O próprio Krishna diz que aqueles que têm um bom cérebro, uma boa inteligência, sumeda, eles podem reconhecer o santo nome, mas, ao mesmo tempo, você deve ser um bom receptor. Caso contrário, se a linha telefônica funcionar, mas o seu telefone estiver ruim, você não receberá o sinal. É aquele negócio, né? Você tem uma internet ótima, mas o teu aparelho não presta, né? O teu aparelho não funciona direito. Não adianta. Nós temos a linha telefônica, a internet, no caso, é Guru Parampara. É uma linha perfeita, mas se você não tiver o reservatório adequado, não adianta. Nós temos que preparar o reservatório para receber toda essa informação. E como se prepara esse reservatório? Com humildade, tolerância, dando honra a todos sem querer em troca. Esta é a forma de preparar o reservatório para receber toda essa verdade, a Minaya, que está sendo dada para nós. Humildade, tolerância, dar honra a todos sem querer em troca. É o que Mahaprabhu falou no terceiro verso do Sri Shastaka. É fácil? Não, mas a gente praticando, nós vamos chegar algum dia nessas 4 qualidades. Aí o reservatório vai ser formado e toda a verdade vai descender, a Minaya descende. Então, continuando aqui a leitura, temos que ter esse aparelho funcionando bem, esse receptor adequado. É por isso que você deve ser um bom receptor. Então, facilmente, você poderá alcançar o seu objetivo, o seu destino final, que é Krishna Prema. Então, assim, Srila Maharaj acabou essa aula falando sobre a importância do Guru, né? A importância desse corpo humano para nós nos conectarmos com Deus e não perder tempo. Usar esse corpo humano sem usar ele para desfrute material. Krishna deu o corpo humano para nós servirmos ele. E por que ele vai dar novamente se nós não servirmos ele? Aí você volta como animal, como planta, né? Porque ele deu a chance e você não aproveitou. Somente o ser humano pode servir Deus, ninguém mais. Nenhum outro corpo, nem móvel, nem imóvel, nem de animal, nem de planta, de ninguém pode servir Deus se não tiver o ser humano por trás. Aí você fala, mas uma flor pode servir Deus? Sim, ela pode se o ser humano pegar ela e colocar no altar. Um animal pode servir Deus? Sim, se o ser humano colocar ele no serviço a Deus. Somente o ser humano pode servir Deus, mas ninguém. Então, vamos aproveitar esse corpo humano que nós temos, não sei durante quanto tempo ainda, 5, 10, 20, 30, 40 anos, ou um dia, não sabemos quanto tempo nós temos. Parikshit Maharaj, ele recebeu uma maldição de um Brahmana e ele sabia que ele tinha 7 dias de vida. Nós não sabemos nem se nós temos 7 dias de vida.
Então, aproveite ao máximo. Faça, quando você levanta de manhã, faça o máximo devocional, como se fosse o último dia nesse corpo que você vai ter. Não espere para amanhã. Hoje não deu para cantar Japamala, amanhã eu canto. Não. Hoje não deu para oferecer a boga no altar, amanhã eu ofereço. Não. E se for o último dia seu? Então você levanta de manhã, tenha esse dia como se fosse o último dia devocional teu. E aí você vai se aplicar. E amanhã a mesma coisa. Aí amanhã você levanta de manhã e fala, nossa, pode ser o último dia, então eu vou fazer o máximo possível. Aí chega no outro dia você fala, não, mais um dia, porque pode ser o último esse. E assim você vai na vida e vai aumentando. Essa é uma boa tática para você, né? Porque a gente pensa assim, eu sou novo ainda, né? Quem é novo, na verdade, né? Aí quem tem 30 anos fala, eu sou novo, quando eu ficar mais velho eu vou me dedicar. Hoje eu vou no cinema, hoje eu vou para a praia, hoje eu vou para o sítio. Hoje é feriado, né? Hoje é 21 de abril, né? Hoje é feriado, hoje é feriado, hoje eu vou pegar o carro e vou viajar. Eu vou no cinema, sei lá, eu tô aqui em São Paulo está abrindo o sol, né? Eu vou no parque tomar um sol, amanhã eu faço a prática devocional. Não, e se for o último dia teu? Né? E se for o nosso último dia? Então, vamos fazer todo dia como se fosse o último, da melhor forma possível, que nem Parikshit Maharaj. Ele tinha 7 dias de vida, o que ele fez? Era o rei Parikshit, o grande rei Parikshit Maharaj, quer dizer, grande rei. O que ele fez? Ele falou, tenho só 7 dias, eu vou procurar o sábio. Ele foi numa assembleia de sábios para escutar o que ele deveria fazer em 7 dias. E aí todo mundo sabe a história de Shukadeva Goswami, de 16 anos, chegou lá e falou o Bhagavata inteiro para ele, 7 dias. Ele não foi se divertir os últimos 7 dias que ele tinha de vida, ele foi escutar o Bhagavata, ele foi escutar o que era melhor para ele, alma, né? Então nós temos que ter essa visão, como Parikshit Maharaj. Só que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então por isso que eu falei, faça esse dia hoje como se fosse o último, e amanhã e assim por diante. Se você viver mais 30, 40 anos, ótimo. Você aproveitou esse corpo humano durante mais 30, 40 anos para servir Deus. Temos aqui uma outra aula agora de Srila Maharaj. Ele fala, o título é Senhor Nishinradeva e Krishna em meu coração. Aí o devoto pergunta assim para Srila Maharaj. Essa aula aqui é de junho de 2010. O devoto pergunta, por que não adoramos o Senhor Nishinradeva? Alguns devotos, por exemplo, grihastas, chefes de família, eles podem adorar Nishinradeva? É a pergunta do devoto. E aí Srila Maharaj fala assim, eles podem, mas o Senhor Nishinradeva, ele não é a pessoa suprema. Ele é um avatar. Existem 10 avataras. Matsya, Kurma. Matsya é Krishna na forma de peixe. Kurma, Krishna na forma de tartaruga. Varahadeva, Krishna na forma de javali. Nishinradeva, Krishna metade homem, metade leão. Vamanadeva, Krishna na forma de um Brahmani anão. Rama, Krishna na forma humana, mas veio em Treta Yuga. Krishna mesmo vem do Apar Yuga. Senhor Buda vem em Kali Yuga no início. Kalki virá em Kali Yuga também. E um dos avatares é Nishinradeva. Mas Krishna é a suprema personalidade de Deus. Narayana. A nossa concepção é que não seguimos nem mesmo Narayana de Vaikunta. Nós prestamos reverências a Narayana, mas o nosso destino é mais do que isso. Nós estamos indo para Krishna de Goloka Vrindavana. Lá Krishna sempre brinca, Krishna canta, Krishna ele dança, Krishna é um bebê e nós o adoramos em Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura Rasa. Então, a nossa adoração é mais do que isso. Se alguém gosta de Nishinradeva, pode adorá-lo. Pode adorar Nishinradeva.
sem problemas. Além disso, eu lembro-me de ter feito a mesma pergunta a Gurudeva, e a sua resposta foi: Nishinradeva é adorado por aqueles que têm medo. Eu lembro-me dessa resposta de Gurudeva. Para aqueles que estão totalmente rendidos a Gurudeva, não é necessário ir a Nishinradeva. Então, adoração a Nishinradeva, Srila Siddhar Maharaj falou também nos seus livros, nas suas aulas. Ele falou, o nosso foco é Gaura Nitai. O nosso foco é Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. E Mahaprabhu é Radha Krishna. Esse é o nosso foco. O nosso foco não é Nishinradeva, o nosso foco não é o Senhor Ramachandra, o nosso foco nem o Senhor Narayana de Vaikunta. O nosso foco não é nenhum avatar de Krishna, muito menos semideuses. Nosso foco é Radha Krishna, na forma de Mahaprabhu. Nosso foco é Nityananda Prabhu, que é a misericórdia personificada. Essa é a nossa linha. Então, Srila Siddhar Maharaj falava, por que você quer ir em Shinrapali? Na época que ele era o guru, né? Há muito tempo. Por que você quer ir em Shinrapali? Vá para Ekachakra, vá visitar Nityananda Prabhu. Vá para Yogapiti, visitar Mahaprabhu. Não em Shinrapali. E aqui, como foi dito aqui, Gurudeva falou, aquele que adora o Senhor Nishinradeva, ele tem medo. Aquele que tem medo, aquele que confia em Gurudeva, aquele que serve Gurudeva, aquele que está rendido em Gurudeva, não precisa adorar o Senhor Nishinradeva. Se quiser, pode, mas não é o foco. Então, a nossa missão ela é diferente de outras missões Gaudiya Vaishnavas. Aí tem uma outra pergunta aqui do devoto. Ele fala assim, o que é melhor desenvolver? Alguma atração pela deidade, devotos, este ambiente externo em geral, ou pensar que eu tenho Krishna em meu coração e isso é o suficiente? E aí Srila Maharaj fala, não, aqueles que dizem Krishna está em meu coração, eles não é necessário fazer nada. Eles querem enganar Krishna. Alguém pode dizer, não é necessário usar as contas no pescoço, a Kantimala, não é necessário colocar tilaka, não é necessário fazer nada. Krishna, ele está em meu coração. Na verdade, eles não estão praticando, eles estão trapaceando. Então, veja só o que Srila Maharaj falou. A gente não tem Krishna no coração. Todo mundo fala, Krishna está dentro do meu coração, eu amo Krishna e tal. E a Srila Maharaj falou assim, aqueles que fazem isso estão trapaceando. Não precisa fazer nada, não precisa cantar japamala, não precisa usar tilaka no corpo, não precisa seguir regras e regulamentos. A pessoa que pensa assim, ela está trapaceando. Não é verdade que nós temos Krishna no nosso coração. Nós temos ele na forma de Paramatma, mas aqui não é isso que o devoto quis falar. O devoto quis falar, alguns falam que tem Krishna, realmente que amam Krishna puramente. Não, isso não é verdade. A pessoa está trapaceando. Agora temos um outro aula aqui. O subtítulo é Yamadutas e Ego. Como sobreviver? Devoto pergunta, quando nós deixamos o nosso corpo, os Yamadutas, eles vêm nos buscar. Como nós podemos evitar ser levados por eles? Essa é a pergunta. E Srila Maharaj responde, se você é uma alma rendida, se presta serviço e segue a consciência de Krishna, os Yamadutas, os mensageiros de Yamaraj, do Senhor Yama, o Senhor da morte, eles nunca virão até você. Somente Vishnu-dutas, mensageiros do Senhor Vishnu, virão até você.
Então, o que quer dizer isso? Quando a alma abandona o corpo, quem vai levar a alma para o lugar que ela vai? Se a pessoa não se rendeu totalmente a Deus, não entrou em Sharanagati, não tem amor puro por Deus, quem vem pegá-las? Os Yamadutas. Os Yamadutas são os servos do Senhor Yama. O rei Yama, o grande rei Yama, que é o Senhor da morte. Ele manda lá os seus assessores virem pegar a alma que abandona o corpo, que não está totalmente rendida a Deus. Que é a maioria, claro, toda a maioria, praticamente todo mundo é pego pelo Senhor Yamaduta. Nós já fomos várias milhões de vezes já pegos pelo Senhor Yamaduta. Por isso nós estamos aqui nesse corpo agora. Mas aquele que se rende totalmente a Deus, aquele que está em Sharanagati, aquele que ama a Deus puramente, quando ele abandona o corpo, quem que vem pegá-lo? Os Vishnudutas. São os servos do Senhor Vishnu, responsáveis por quê? Para levar aquela alma para o mundo transcendental. Então, os Vishnudutas vêm e pegam a alma e levam para o mundo transcendental. Mas a maioria de nós, e provavelmente é o que vai acontecer conosco, é vir os senhores da morte, né? Os servos do Senhor da morte vêm nos pegar. Provavelmente é isso que vai acontecer. Se nós não queremos isso, como o devoto falou, temos que nos render totalmente a Deus nessa vida. Entrar em Sharanagati, entrega total a Deus. O que é isso? São 6 tópicos de Sharanagati, né? Então nós temos que não pensar no dia de amanhã, somente pensar em servir Deus dia após dia, não pensar em nós mesmos, no nosso desfrute, no nosso bem-estar. Não interessa se eu estou feliz ou não estou feliz na mente. A gente tem que servir Deus. Às vezes o serviço devocional ele deixa a gente triste. Alguém vem e alguém te atrapalha, e o outro devoto te atrapalha, e um ambiente ilusório te atrapalha, mas não importa. Se você está fazendo serviço para Deus, não importa ficar feliz ou triste, porque isso é a felicidade da mente. O serviço está lá, às vezes a gente não gosta de fazer aquele serviço, mas não importa, temos que fazer. Porque a alma vai ficar feliz. A felicidade vem, a real felicidade vem do serviço a Deus. E a alma fica feliz. Mesmo que a mente não esteja feliz, a alma algum dia vai ficar feliz. E a felicidade da alma, ela é eterna. O dia que você começar a ter felicidade da alma, isso nunca vai deixar você. Quanto mais você pratica, mais felicidade virá e nunca vai deixar. Não é como o mundo material, que agora você está feliz, daqui 1 segundo você já pode não estar feliz de novo. Não, a felicidade da alma, quando você tem felicidade, nunca vai diminuir. Aquele que atinge uma felicidade da alma nunca vai diminuir. É progressivo, cada vez ele vai ter mais e mais e mais felicidade. Não existe perca na felicidade da alma. Então, se você não quer que os senhores Yamadutas venham te pegar, se renda totalmente a Deus. Pratique corretamente. Siga as instruções de Gurudeva. Isso será bom para você. Onde estão a sua japamala? Onde são as suas contas no pescoço, a cantimala? Você deve sempre usar a cantimala no pescoço. Se você usar a cantimala no pescoço, Tulasi, né, que é Tulasi, os Yamadutas, eles não podem tocá-lo. Na Índia, alguns também têm medo de usar a cantimala e eles não a usam. Eu digo a eles com força, muito firmemente, quem está dizendo para vocês não usar a cantimala de Tulasi no pescoço? Os meus amigos, eles estão me provocando, eles estão me falando algumas coisas ruins. Quem está te alimentando? Aqui no caso, coisas ruins, né? O senhor Acharnal já falou isso também em outras aulas, mas aqui também está falando. Alguns amigos, algumas pessoas olham você com cantimala no pescoço, alguns vão tirar sarro, alguns vão falar isso, aquilo, vão te incomodar.
Não importa, você fale para a pessoa, quem está me alimentando é você? Não, quem está me alimentando é Tulasi Devi. Tulasi Devi é a mãe da devoção. Então é isso que Srila Maharaj está falando aqui. Tulasi está te alimentando ou é o seu amigo que está te alimentando? Diga-me isso, disse Srila Maharaj. Eles estão em silêncio. Ninguém mais fala nada, está todo mundo quieto. Tulasi alimenta você. O Senhor alimenta você. Na Índia, alguns também, eles fazem Tulasi. O colar de Tulasi, né? A cantimala, eles fazem com 2 voltas. Fica muito comprido. E eles tentam esconder que eles estão usando. Eles abotoam o colarinho da camisa para que ninguém possa ver essas pontas de Tulasi. É muito ofensivo isso, Srila Maharaj fala. E não é só na Índia, não. Tem alguns devotos que eu já vi também, eles, em vez de dar 3 voltas, né, para ficar aparecendo aqui no pescoço, eles, se você der 2 voltas, claro que ela vai descer aqui. E aí ninguém vê. Mas você tem medo, você tem vergonha de usar a Kantimala? Alguns não colocam tilaka na testa também. Srila Maharaj falou, qual o problema de você andar com a tilaka na testa? Você tem que andar com a tilaka na testa. Na rua, na faculdade. Ele falou isso para devotos novos. Na faculdade você tem que ir de tilaka. E se alguém falar alguma coisa, você fala, qual o problema? É minha religião, você tem que respeitar isso. E é uma forma de pregar também. Se alguém perguntar o que é, você já vai pregar. Então nós temos que andar na rua assim de tilaka. Nós não podemos nunca tirar a Kantimala e aparecer a Kantimala. Aqui, ó. Aparecer, ela tem que aparecer que você está usando ela. Não é esconder ela. E aquele devoto que também segue o que Srila Maharaj falou, o homem, ele raspa a cabeça e usa sika. Ele não tem que se esconder. Ele tem vergonha de usar a sika. Ele tem vergonha de raspar a cabeça. Não adianta também só raspar a cabeça como um Mayavadi. Né? Raspar a cabeça como um budista. Mas tem muita gente hoje, jogador de futebol, aquelas pessoas que têm vergonha do cabelo também, né? Que o cabelo é muito caracolado e tal. Tem pessoas que raspam a cabeça. Mas não é a nossa linha. A nossa linha é raspar a cabeça e deixar a sika. Nós temos que deixar a sika. O Guru fica feliz quando nós usamos sika. Krishna fica feliz quando nós usamos sika. Então, nós não temos que nos esconder. Nós temos que divulgar a consciência Krishna. Como foi falado logo no início hoje, né? Mahaprabhu falou, pregue de porta em porta. Mahaprabhu foi pregado de porta em porta. E Srila Bhaktisiddhanta, ele falou, pregue de coração a coração. Mas como você vai pregar se você se camufla? Você está camuflado. É a mesma coisa que aquela pessoa, aquele soldado, né? Aquele militar, ele quer se camuflar na guerra para ninguém ver que ele está lá. O que ele faz? Ele coloca aquela roupa que imita folha, uma folha clara, uma folha escura. Todo mundo já viu esse tipo de roupa, né? Então, aquele que não usa Kantimala aparecendo, aquele que não usa tilaka na testa, o homem que não raspa a cabeça, não usa a sika, ele está se camuflando perante toda a população. Como você vai saber que ele é um devoto de Krishna, que é um aspirante de devoto de Krishna? Como que a população vai saber que ele é um religioso da nossa linha, se ele está camuflado, que nem todo mundo, de calça jeans, camiseta, usa um boné? Como que a população vai saber? Então, nós temos sim que nos destacar. Usar a tilaka, sim. Qualquer um vê a tilaka. Você anda com a tilaka, está na testa, qualquer um vê. Você coloca a tilaka na testa, qualquer um vai ver e vai falar, aquele é religioso. E aí vê a Kantimala, e alguns vão perguntar, outros não. E se alguém vier tirar sarro de você, como às vezes acontece, uma vez uma pessoa falou para mim, se eu não te conhecesse, eu ia falar que você já está se preparando para o carnaval. E aí alguns falam, você passou pomada e não tirou. Mas não importa isso. Você tem vergonha de ser Gaudiya Vaishnava? Nós não podemos ter nenhuma vergonha de ser Gaudiya Vaishnava. Não há nada mais glorioso do que nós tentar ser um devoto de Krishna. Não há nada mais glorioso na vida do que você servir Deus.
não se esconder. Nós não temos que nos esconder. Srila Charanaraji deixa claro isso. Nós temos que mostrar, nós somos devotos de Krishna. E se alguém falar alguma coisa, você fala, é você que está pagando minhas contas? É você que põe comida na minha casa? É você que paga a minha conta de água, luz do celular? Não, então, né, cuide da sua vida. Se algum familiar implicar com você, nós temos sim. Levanta de manhã, qual que é a prática? Levanta de manhã, toma um banho, passa a tilaka nos 12 pontos do corpo, não é só na testa. Passa nos 12 pontos do corpo, põe uma roupa devocional, vá abrir o altar, vá cantar a japamala, vá oferecer a boga. E quando você colocar a roupa normal de sair na rua, não vá tirar a tilaka. Por que você vai passar a mão, passar água e tirar a tilaka? Não, você tem que manter a tilaka. Nós temos que ter vergonha de ser devotos. Vergonha é você roubar. Vergonha é você enganar o outro. Vergonha é você fazer algo errado. Não há nada de errado em ser devoto. Não há nada de errado de nós fazermos a prática devocional. Então, se alguém ficar falando, não usa isso. Não vai usar isso na rua. Né? Deixa a pessoa para lá. Nós temos que fazer o que o Guru mandou, não o que o outro falou. Ninguém sabe mais do que o Guru, que é melhor para nós. Nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a mulher, nem o filho, nem nós mesmos sabemos. Somente o Guru sabe o que é melhor para nós. E ele está falando aqui, não esconda a Kantimala. Nessa aula ele não falou sobre Tilaka, mas em outras aulas, Srila Charanaraji falou de Tilaka também. Então, nós temos que seguir o Guru. Essa aula aqui é meio comprida, então depois nós vamos continuar ela amanhã de manhã, falando sobre o Senhor Yamaduta, o Egon, e como sobreviver. Uma aula do dia 16 de janeiro de 2010. Desculpa, 16 de junho de 2010. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan. Eu vou ver se alguém fez alguma pergunta. Chegou uma pergunta, Amerita? Não. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto, não. Então vamos cantar Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Giridhari Gopinath Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Masavinda. Jaya Rupa Sanatana Raghunatha. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Gori Charana Banga. Jai Gori Charana Banga. Jahvete Vinanath Vishnapura. Jahvete Vinanath Vishnapura. Jai Gosai Jai Narada. Jai Gosai Jai Narada.
Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Mais uma vez, não caiu a live, muito bom isso. Temos conosco aqui hoje o Ishan Krishna Prabhu, o Vijaya Aksha Prabhu, o Tiago conosco também. A Amrita Devidas está aqui presencialmente hoje. A Vishaka Devidas aqui conosco também. O Sinha Sando também conosco. E o Alberto da Silva também participando aqui. Então, bom dia a todos. Dandavat Pranam. Até o programa da noite, hoje às 19 horas. Hoje é feriado, então
aproveitem o dia do feriado que você não está trabalhando, sirva mais, faça uma boa boga, ofereça para Deus, cante mais a japamala, use o tempo que tem hoje perdido em termos de não trabalhar, use para Deus, aumente o serviço e participe conosco da live da noite hoje. Bom dia a todos, Dandavati Pranam. Tem mais pessoas aqui, vem o aparelho aqui, dá para ver que tem mais pessoas. Enquanto eu vejo quem está aqui conosco, vocês ficam dando as verdades. Temos aqui conosco também Priyadita Devidasi. São essas pessoas mesmo. Então, temos também aqui Nito Lara, que está assistindo conosco.